seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Depois você continua na tua casa, para a gente ganhar um tempinho aqui, que tem Santa Ceia, tem momentos também muito importantes, além da palavra, tem momentos também importantes. Mas veja bem, esta é uma história de Ana, uma mulher sonhadora. É interessante que o seu marido, chamado Elcana, tinha Ana e tinha Penina. Penina gerava filhos, era uma mulher que todo ano dava um filho para Elcana. Naquela época existia o Código de Hammurabi. Era aceito pelo Código de Hammurabi um homem ser polígamo, podia ter várias mulheres. O texto não vai tratar dessas questões porque a lei de Deus, os preceitos de Deus não era tão inserido nessa sociedade aqui. Mas o texto relata algo desta mulher de fé, Ana. O Elcana tinha Ana e tinha Penina. A Penina dava, todo ano ela gerava um filho. Já Ana era estéril. Um detalhe no texto, não sei se você observou, que diz que Deus havia cerrado a madre de Ana. Foi Deus que a tornou estéril. Presta atenção, Ana não era estéril por causa de uma maldição hereditária. Ana não era estéril porque havia pecado. Ana não era estéril porque havia alguma medicação que ela tomou lá de alguma mulher que deu uma garrafada e ela ficou estéril. Ela não era estéril senão porque Deus havia a feito estéril. E aí a Penina a provocava, a irritava, dizendo mais ou menos assim: eu tenho filho, você não tem, estéril. E a esterilidade nesse contexto aqui era como se fosse uma maldição. No contexto dos judeus, uma mulher que era estéril, se o homem casasse com ela e ela não gerasse filhos, podia devolver. Olha, está aí, ó, quer não, não presta. Então a esterilidade era considerada praticamente uma maldição. E foi Deus que a tornou estéril. E aí, anualmente o marido dela subia para Siló para poder sacrificar o Senhor, e lá ia Ana. E lá Penina provocava e irritava Ana. Até que, se você vê na tua casa, nós não continuamos, que Ana, num daquele momento que eles foram para Siló, ela fica num cantinho, orando a Deus, quietinha lá, fazendo apenas movimento nos lábios, e ela fala com o Senhor: Deus, eu sou estéril, então me abençoa, cura-me, para que eu seja mãe, e se o Senhor me der um homem, um filho varão, eu a entregarei diante aqui do templo do Senhor, para te servir durante todos os dias da sua vida. E aí, enquanto ela estava no cantinho lá, no altar, não existia o templo ainda, é bom lembrar disso. De repente o sacerdote ali vem e fala com ela: mulher, tu és uma mulher que está embriagada a esta hora? E ela fala: não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Quando ela conta para Eli, e antes dela sair, Eli vai até ela, e é praticamente usado por Deus como se fosse um profeta, um sacerdote que é usado como se fosse um profeta. Que Deus te conceda a tua petição. E ela engravidou, e ela teve um filho chamado Samuel, e ela veio depois e apresentou diante do Senhor, e o consagrou, e pagou o seu voto, porque ela havia dito que se Deus desse a ela um filho, ela a entregaria diante do Senhor. Eu quero lembrar desde já para a igreja, e a igreja presbiteriana, que é uma igreja dentro da reforma, da ontologia reformada, nós pregamos que ainda existe votos. E ela fez um voto a Deus.
E foi de Deus, eu creio que foi o Espírito de Deus que a moveu para que ela fizesse um voto. E ela então recebeu aquele filho, não foi apenas Samuel, depois ela teve mais filhos, mas ela apresentou diante do Senhor. Esta é uma mulher, mãe, hoje é dia das mães, exemplo de coragem, de fé, de determinação, uma mulher que persevera diante do Senhor, uma mulher que não aceitou algumas palavras contrárias àquilo que ela guardava no seu coração. E é isso que eu quero conversar com as irmãs dessa noite, as mães, e para contigo, para que você saia daqui entendendo algumas lições neste texto, lições que eu estou tirando para mim, como homem de Deus, como pai, como marido, como empreendedor. Uma das coisas interessantes, eu volto a repetir aqui, é que Ana, ela não ficou estéril por causa de uma maldição hereditária. Já havia nos planos de Deus que Ana seria mãe de um grande profeta como Samuel, e outros filhos, mas que destacou mais foi Samuel. O desejo de Deus, sim, era que Ana fosse mãe. Mas Ana não podia prescrutar os desígnios de Deus, nem eu nem você, irmão. Eu vou citar outra pessoa aqui, José do Egito. Quando José começou na adolescência, uns 11, 12 anos, bem novinho, começou a ter aqueles sonhos. A princípio, ele mesmo não conseguia depreender aquele sonho que ele estava tendo. Mas já estava escrito pelo Eterno que José seria príncipe no Egito. Vou te contar outra coisa da minha vida. Lá em Salinas, eu era coroinha do padre, lá com o Frei Afonso, Frei Salustiano. E eu comecei a ter uma paixão para ser padre. Eu achava tremendo o padre celebrando a missa, principalmente Frei Afonso, que falava a língua mesmo no português. Frei Salustiano não, falava tudo embolado, a gente só entendia amém, aleluia. Mas começou a brotar dentro de mim. Olha para você ver como é que Deus, para que você jovem que está aqui, para que quando teu filho começar a te contar algumas coisas, você lembre de Ana, você lembre de José, e quem sabe você lembra de mim também. Mas veja bem, eu queria ser padre. Eu queria ser uma pessoa que falasse, que chegasse na frente das pessoas. Eu achava lindo demais, e eu tinha sonhos desde a minha infância. Sonhava com o mundo acabando, sonhava com tanta coisa na minha infância. Por bem, cresci, não fiquei tão alto, né? Aí, só que eu tinha outro sonho também, que misturava os dois, eu queria casar. Nossa, eu só falava em casamento. Eu sempre falo aqui, quando eu ia para uma igreja e as meninas me viam, ih, lá vem o Eugênio, vamos sair. Eu estava doido para casar. E nessa época, desde a minha infância e na adolescência, que eu queria ser padre, mas eu queria casar, mas aí teve um problema, Ronaldinho, que eu descobri que padre não podia casar. Aí eu desisti de ser padre e comecei a inventar um bocado de coisa. Quem sabe ser um político, né? Meu pai foi vereador, quem sabe ser um advogado. Aí eu converti, a graça de Deus me converteu em 1982 para 83, e aí eu descobri que pastor que prega a Bíblia, casa, voltou o sonho. Eu quero colocar isso aqui, porque as coisas que estão guardadas lá diante de Deus, que nem eu e você conseguimos decifrar, como Ana, como José, como muitos outros, não sabemos. E parece que Deus, Ele adia os nossos projetos, os nossos sonhos. E para que Ele faz isso? Porque Ele quer nos ensinar sobre Ele, sobre Deus. Deus quer te ensinar que esse problema que você está passando, essa luta que você está vivendo, este sonho que parece que deu um tempo, e agora, depois de tanto tempo, que você falou assim, agora eu consigo estudar, olha, tanto tempo passou, é porque o teu Deus e o meu Deus quer nos ensinar sobre Ele. Nós temos a tendência de gostar, de buscar as bênçãos de Deus,
Enquanto Deus, primeiramente, quer que nós tenhamos intimidade com Ele e conhecemos o caráter dEle, para que Ele revele quem Ele é, e enquanto isso, Ele tarda os sonhos nossos, Ele adia os nossos sonhos, como fez com Ana, como fez com José, e talvez está fazendo com você, para te revelar isso, e no tempo certo, aquilo que para você, o seu sonho, era tão difícil, era tão impossível, se tornou tão fácil. Problemas vêm para nos fortalecer. Hoje, quem nos mandou a mensagem para nós hoje foi Alex de Virgínia, e falou com Israel assim: eu passei por um momento tão difícil de depressão, e o pastor Eugênio, prepare, porque depois da luta, ele não sabe como que Deus vai usá-lo para a glória do nome dele. Eu falei assim: glória a Deus. Ana tinha sonhos, um sonho, porém, é interessante que o texto fala que Ana, esposa de Elcana, mulher de Elcana, que tinha um desejo de ter um filho, ela tinha um sonho, mas tem lá uma conjunção adversativa. Contudo, porém, entretanto, todavia, um empecilho, ela era estéril. Qual é a sua esterilidade, meu irmão? Ana era estéril, não podia, e foi Deus, eu repito, foi Deus que havia cerrado. Mas eu volto a dizer, havia um projeto de Deus que Ana fosse mãe do grande profeta Samuel, que ungiu o maior rei, segundo o coração de Deus, Davi. Ela tinha um sonho, mas só havia uma possibilidade. Eu não sei quem assistiu o filme aí, Vingadores do Futuro, o penúltimo, Guerra Infinita. Alguém assistiu? Quem gosta de filme aí tem que dar uma palhinha, né, para quem gosta de filme. E quem assistiu o último, ela dormiu lá em Florianópolis, no cinema, 3 horas e tanto de filme, o último, né, que desapareceu agora o Homem de Ferro, desapareceu um bocado de personagem. Gente, você tem que ficar ligado, não fica escandalizado comigo não, mas eu quero citar lá, Vingadores do Futuro, Guerra Infinita, quando o Doutor Estranho, ele tem um poder de ver o futuro, e aí quando ele volta do futuro, perguntaram para ele quantas possibilidades, parece que 14 mil possibilidades, e perguntou, e nós temos quantas? 14 milhões, Eduardo sabe tudo. Spoiler, né, Eduardo? 14 milhões e nós, uma. Sabe qual era a possibilidade de Ana? Humanamente falando, nenhuma. Pela fé, era uma. O Deus que intervém, o Deus do impossível, o Deus do milagre, e o Espírito Santo de Deus começou a mover o coração de Ana para que ela orasse, e ela orou, e Deus ouviu o clamor dela. Meu irmã, mãe, em nome de Jesus, talvez a senhora está aqui dizendo: olha, meu filho terminou a faculdade, porém, não há emprego. Eu consegui, fiz o concurso, porém fui reprovado. Eu estou querendo terminar, fazer uma faculdade, porém eu não tenho o quê? Condições. Qual é a conjunção? Qual é o porém na tua vida? Ou nós cremos nesse Deus de milagres, irmão, ou nós acreditamos que Deus pode intervir, ou então nós estamos brincando de religião. E eu quero desafiar aqui você, mãe, pai, você, meu irmão, para que você exercite a tua fé. E aprenda uma coisa, assim como eu vivi a minha experiência. Desde novo, desde pequeno não, desde novo. Eu queria ser um líder. E outra coisa, eu tinha dentro de mim algo, eu já compartilhei com algumas pessoas e compartilhei no meu livro, um dos livros lá, que eu tinha um desejo de ser uma pessoa empreendedora.
Eu sempre tinha vontade. É interessante, lá em Salinas, na minha adolescência, eu ficava no rio Landim, lá ia banhar, e eu tentava ver aquelas pedrinhas redondinhas, e eu pensava assim, mas gente, se eu conseguir pegar aqui uma picape cheia de pedrinha redondinha, arrumar um bocado de menino sem fazer nada, chamar Geniels, Ronils, Cassim, vamos pegar um bocado de pedrinha, e a gente encher uma picape de seu Osvaldo, e nós guardarmos lá em casa, e enchendo, nós vamos vender para esse povo, colocar, que estava na moda, colocar aquelas pedrinhas, sabe? E aí eu ficava na cabeça, aí parecia um homem lá em Salã dizendo que malacacheta, já ouviu falar malacacheta? Não, na areia brilha aquelas coisas, e você tinha como pegar a peneira e cessar, e eu pegava os alumínios, os caras vinham de fora da Bahia, de todo lugar, de Pernambuco, daqueles caminhão, e eu pegava alumínio velho, e para vender, e tinha vezes que eu falava assim, essa panela de mãe não presta mais não, batia, quebrava, mãe, a senhora não presta mais não, ela estava novinha, será que a Mariana, naquela perna de Sariema, quebrou? E eu ia na casa Luzia de Ivo, eu ia na casa do vizinho todo, para caçar alumínio, para vender, para poder ganhar dinheiro, e eu tinha vontade de assumir algo para ser empreendedor, e a minha caminhada foi assim. O que eu quero colocar aqui, meu irmão, ué pastor, você está fazendo agora a história da sua vida? Também, meu irmão, presta atenção, aquilo que você desde pequenininho sonhou, você gosta, sabe, de envolver com algumas coisas. Eu me lembro de um rapazinho, ele é hoje um cientista, e segundo os pais dele disseram, é que ele gostava de desmontar brinquedos eletrônicos, desmontava, o pai dava, desmontava todo, e através daquilo o menino se tornou um cientista, você está entendendo? E isso que está em você aí, esse desejo, há muito tempo, nada tire de você, continua nesta trilha, pedindo a Deus, pastor, eu quero ser isso, porém, aqui nessa ideia tem uma irmã, que ela entrou agora em psicologia, e o desejo dela há muito tempo, bem mais nova, era fazer o curso de psicologia. Porém, mas agora a oportunidade apareceu. Deus sempre vai abrir uma porta. Deus sempre vai preparar o momento certo. Você crê nisso, irmão? Qual o teu sonho? Qual o teu desejo? Eu contei aqui daquele presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Ele teve poliomielite, ficou numa cadeira de rodas. Ele queria ser presidente dos Estados Unidos. Um dia, alguém chegou para ele e falou assim, você vai ser presidente dos Estados Unidos nessa cadeira de roda. E ele falou assim, eu vou ser. E se tornou. O Franklin Roosevelt se tornou 4 vezes presidente dos Estados Unidos, o único, 4 vezes. Porque ele tinha dentro de si um desejo, e ele trabalhou naquilo, ele perseverou, ele determinou no seu coração. Então, há um porém, na vida de Ana havia um porém, e foi Deus que por um tempo deixou que ela vivesse aquele contexto, para instigar a profissão de fé dela. Irmão, nós temos, irmã, mãe, nós temos de ir além daquilo que nós estamos vivendo. Você está vivendo talvez um problema, há uma nuvem negra aí, densa na tua vida. Essa nuvem negra passará. Talvez você está vivendo numa noite tão escura. A Bíblia diz no Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Você pode dar glória a Deus? O que me consola é Lamentações 3, 22. Quando diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, e grande é a fidelidade de Deus. E ouça, meu irmão, apesar de sermos tão maus, ruins, desobedientes, o Senhor não tem nos negado o seu perdão. Então você tem de vir, irmão, porque você já recebeu, nós já recebemos, mas muito mais nós teremos. Tudo isso porque Ele nos ama e quer realizar algo diferente na minha vida, na sua vida. Rapidinho,
Interessante, você já viu aquela história daquelas duas mulheres que foram até Salomão, para Salomão julgar a causa delas? Já viu a história? Numa noite, as duas mulheres estavam lá com as suas duas crianças. Uma mulher, ela vai e deita em cima do seu bebê e mata o bebê. Ela queria matar aquele bebê? Se você ver a história, não queria matar, mas ela matou. Mas ela queria matar o bebê? Não queria, mas ela matou. Eu quero dizer, tem horas na nossa caminhada que nós fazemos coisas que nós não queríamos fazer, mas fizemos. Agora o que vai definir a nossa caminhada, o que nós iremos fazer da agora para frente? Você quer ver? O caso de Davi. Davi, Deus mandou o profeta Samuel ir na casa de Jessé para ungir Davi como rei de Israel. Foi ungido? Foi ungido. Colocou lá na cabeça dele o óleo, derramou aquele chifre cheio de azeite na cabeça de Davi. A pergunta que eu faço para vocês: Davi mudou alguma coisa? Não, mudou nada. A vida de Davi, a história de Davi, rei de Israel, está antes de Golias e depois de Golias. O que eu quero dizer é que quando, de vez em quando acontecem algumas situações na nossa vida, o que eu vou fazer com esse problema que eu estou com nas minhas mãos? O que eu vou fazer, permita-me a expressão aqui, bem nossa, o que eu vou fazer com essa bagaceira, com esta situação que nos aconteceu? Porque aquela mulher, ela matou a sua criança, mas depois, sabe o que ela fez? Diante de Salomão, ela pegou o menino da outra e escondeu, dizendo: o menino é meu. E a outra, que o menino havia morrido, falou assim: não, ó rei, o menino é meu. Aí o rei: de quem é o menino? A mulher que matou o menino, que roubou o menino, falou assim: o menino é meu. E a outra: não, rei, ela mente, o menino é meu. Sabe o que o rei falou? Soldado, pega a espada e parte esse menino no meio. Deu um pedaço para ela e um pedaço para ela. Aí na hora, a mãe verdadeira daquele menino falou: não, rei, não faças isso, dá o menino para ela. O rei falou assim: devolva o menino, porque o menino é dela. Esta mulher que matou o menino, ela não queria matar o menino, mas matou. Ela tomou uma decisão pior depois. Por isso, eu tenho aprendido algo: diante do problema, não tome nenhuma decisão. Diante de um problema que você está enfrentando, acalme, espere a tempestade passar, aquieta o coração, e aprendamos sempre que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito dEle. Qual é o porém na sua vida? Esta é uma mensagem, meu irmão, de fé, para que você continue olhando para frente, para que diante do problema que você está vivendo, da situação difícil, de um problema no casamento, de uma luta que você está enfrentando, o que você vai fazer? Tudo vai mudar. Não é porque você é simplesmente ungido de Deus, como era Davi. Tudo vai acontecer no momento em que você tomar uma atitude. E a atitude sempre é não tratar o mal com o mal, mas tratar o mal com o bem. Palavra de Deus ao teu coração. Quando eu era pequeno, lá na igreja católica, todos diziam: glória a vós, Senhor. Glória a Deus mesmo, irmão. Segunda coisa que eu vejo nesse texto: o Elcana, gente, olha a vaidade de Elcana, igual a sua vaidade, meu irmão. Tem homem que fala assim: mas eu dou tudo para essa mulher, geladeira, inclusive faz um carro, 15 mil contas de geladeira, tem tudo aí nessa geladeira, tudo. Sabe o que Elcana falou? Eu não sou melhor do que 10 o quê? Filhos. Olha que vaidade, meu irmão. Olha que homem mais entendeu o problema da esposa. Esse é o problema de alguns homens hoje, ou de algumas mulheres. Não entendo o problema da amada ou do amado. Então, a segunda coisa foi que Elcana queria colocar sobre Ana algo que não fazia parte do coração de Ana. Escuta o que eu vou dizer para você, olha para cá, você que é jovem inclusive, que quer ser empreendedor,
que quer ser uma pessoa que vá mesmo, em nome de Jesus, ser uma pessoa que vai fazer diferença e nunca vai esquecer do nome de Jesus que te salvou. A gente tem que ter cuidado, porque de repente a pessoa quer colocar uma mentira sobre nós e pegar a verdade de Deus que está em nós e trazer para si e jogar fora. Quer ver? Apelido só pega se você apela. É ou não é? Lá no seminário, meu apelido era Capitão Caverna, porque eu cheguei para fazer o vestibular lá, e eu cheguei com o cabelo lá para cima. E aí, colocaram o apelido de mim, Capitão Caverna, e eu gostei demais, Fernandão, sabe por quê? Um desenho animado que eu amava, era Capitão Caverna, eu gostava demais. Mas eu tinha um colega no seminário, eu não vou citar o nome dele, que vai para o ar, que ele apelidaram-no de Bodinho, porque ele chegou lá no seminário para fazer a prova do vestibular, com um cavanhaque feio pra caramba, cheio de falhas. Aí, quando falou assim, ei Bodinho, ele apelou, cara, e o apelido pegou. Quando ele chegava atrasado naquela turma nossa lá, até o 4º ano, quando ele entrava atrasado, o pessoal começava, bé, bé, bé. Teve um lá que colocaram o apelido dele de Maneta, porque ele jogou bola lá, brincando lá, enquanto nós fazíamos lá o momento recreativo, e ele machucou a canela, aí apelidaram de Maneta. Quando falava, é Maneta, ele apelava. O que o pastor Eugênio quer dizer com isso? Mas é assim que as pessoas fazem com a gente. Muitas vezes você está com um sonho no coração, um desejo, igual Ana. Elcana chegou e falou com ele assim, olha, ô Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos. Ele estava tirando o sonho de Ana e querendo colocar a vaidade dele, dizendo, olha, basta. Por isso tem pessoas pensando que casamento é a pessoa que tem que ter dinheiro, uma pessoa ser bonita demais. Casamento tem alguns mistérios. Ele não entendeu que Ana estava querendo ter filhos. Ele não entendeu que estava ali um projeto de Deus. Por isso, de vez em quando, talvez a sua esposa fale assim, amor, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado, amor, eu quero... Ah, que nada, para que isso? Olha o tanto de gente que fez mestrado aí, olha o tanto de gente com mestrado, tudo desempregado. Se nós começarmos a ver isso, irmão, nós não vamos chegar a lugar algum. Cuidado para que a pessoa não tire o poder que está em você, que Deus colocou em você. Está entendendo o que eu estou falando com vocês? Tire de você, Fernando, algo que Deus colocou em você, já confirmou em você. Aí eu chego e falo assim, não faz isso não, faz isso não. Você vai fazer, meu Deus, você vai fazer farmácia. Você tem de fazer medicina, porque tá bom, vai fazer medicina, mata um bocado, cheio de processo. Segundo lugar, para a gente terminar o terceiro depois, olha bem, Ana tinha lá um porém na vida dela. Ana tinha outro problema, é porque Elcana queria colocar em Ana algo que ele imaginava como homem, dentro da realidade dele. Por isso eu quero falar aqui, é para você mãe, olha para cá, comece a orar já, para a tua filha, para o teu filho, para que Deus realize aquilo que Ele tem para o teu filho. Lembra de outra mãe exemplar chamada Maria de Nazaré? Maria de Nazaré, a mãe de nosso Senhor, quando o anjo avisou para ela que o que estava nela, quando o Senhor mandou um aviso que o que estava nela era algo gerado pelo Espírito Santo, para que ela aceitasse, e depois manifestou também a José e disse, olha, é do Espírito, ela aquietou o coração. Quando naquele milagre em Caná da Galileia, Jesus disse, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Jesus não deu um pito na mãe dele. Jesus não sou eu e você que dá pito na mãe da gente. O que é, mãe? Jesus não. Sabe que Jesus vai dar pito na mãe dele? Tem gente que pensa que Jesus deu um pito em Maria. Meu irmão, quando Jesus fala assim, mulher, lembra de mulher quando ele fala na ressurreição? Quando aquelas mulheres estavam ali, e depois ele fala, mulher, com aquela fala de carinho, de respeito ao ser mulher. Foi aí que a Maria entendeu, Rabone, mestre, és tu, Senhor.
vai lá e avisa os outros. Eu não estou mais aí, eu ressuscitei. Então, é isso que a gente precisa entender. Quando Jesus disse para Maria, e ali Jesus estava, ou Maria entendeu o chamado do filho dela. Entenda, mãe, olha para cá, mãe, como Ana, aquele sonho de Ana foi um sonho colocado por Deus. Os nossos filhos não são nossos, são do Senhor, e nós devemos cuidar da melhor maneira, e falar: Deus é do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Eu quero terminar, para a gente orar. É interessante como Ana, quando Deus realizou o milagre, e ela volta para devolver ao Senhor o Samuel, sacrifica ali e entrega como profeta. Ela entregou Samuel diante do Senhor. Olha para cá, meu irmão, preste atenção. Talvez há um porém na tua vida. Segundo, talvez alguém está querendo desviar você do sonho, disso que Deus colocou em teu coração. Outra coisa eu quero colocar, preste atenção, isso é muito importante para a tua vida. Pessoas vão pirraçar você, vão falar mal, vão querer tirar você do caminho, vão dizer assim: você está doido, vão te julgar. Olha para cá, você já pensou dentro de uma igreja, uma pessoa te julgar na hora da oração? Que cara mais atribulado é esse, gente? Dá vontade de falar: ô filho do capeta, cala a boca. Não é verdade? Você está na boa orando aqui, Deus e tudo. O pastor Eugênio, após que tomou uma Balzebu, como é que é? Após que tomou um vinho pérgola. Ih, pastor, com pouco o pastor fumou um baseado. Ué, olha o que o Eli, homem, sacerdote, falou. Pessoas vão nos julgar, irmão. E outra coisa, olha, eu quero falar com você aqui. Não guarde, olha para cá, por favor. Você que está aqui de outra igreja, não guarde rancor da sua igreja, dos crentes da sua igreja. Gente, o mundo está virando uma paranoia. Escute, o mundo está virando uma paranoia. Jô, eu não sei por que Deus arrumou uma tal de igreja, comunidade, para você fazer parte, batizar, suportar um ao outro, igual Heron pregou hoje aqui. Meu Deus, por que o Senhor não criou um meio para a gente ficar em casa, na internet, Deus, com o zapinho lá, no zap, para que ficar no meio da igreja, um fala daqui, outro fala de lá, um julga daqui? Esse problema que aconteceu com minha filha mesmo, meu irmão, com toda sinceridade, só essa única vez que eu falo aqui, porque eu tenho evitado de falar, mas eu sei que tem gente falando, talvez tenha alguém falando, inventando coisas. Meu irmão, que invente. Eu não posso deixar de acreditar que a igreja, pastor Fábio, foi o local que Deus colocou para que eu e você comêssemos o pão da fraternidade, mesmo em meio à cara fechada, à chatura de um irmão que julga a gente. Mas Deus não nos chamou para ser crente em casa, para ser crente reunindo só para comer crepe, para comer hambúrguer, para comer pizza. Porque conviver entre nós aqui é difícil, Fernando, suportar um ao outro. Mas por que, Deus? Porque o Senhor, Heron pregou hoje, como Heron é formado em educação física, eu falei: meu irmão, utiliza o seu conhecimento para explicar melhor o que Paulo fala sobre juntas. Nós estamos juntos, não é? Unidos, medula, o sangue correndo. E Paulo utiliza, e eu estou querendo estudar como é que Paulo fica falando de juntas, de nervos, de corpo. Será que Paulo tinha algum conhecimento de anatomia? Por ser tão perspicaz para falar sobre isso? Talvez você está com raiva da igreja. Ontem e hoje, eu e Giselda oramos a Deus e falei: Senhor, o Senhor nos perdoa, não falar mal da igreja aqui, mas quantas vezes já falamos até mal de comunidades, de pessoas de comunidades, ou talvez da própria igreja nossa aqui. Nos perdoa, Senhor. O Senhor nos chamou para estarmos juntos.
Deus não te chamou para ser filho dele, para ser membro do corpo dele, isolado. E aprenda isso, irmão. Eu estive numa igreja, algumas igrejas em Florianópolis, algumas muito joia, mas algumas também eu falei assim, não, isso não é igreja de Cristo, não. Igreja onde você vai, ninguém tem compromisso com ninguém, eu vou lá, sabe, eu não quero ter compromisso com ninguém intromete na minha vida, isso não é igreja de Cristo, não. Por isso que está crescendo cada vez mais. Eu até falei com meu irmão, você podia montar uns no Brasil, pit shop, cortar. Fiquei bobo naquela região lá de Santa Catarina. Todo lugar que você vai, aquele tanto de mulher, aqueles homens, com todo carinho, gente, viu, Douglas? Te respeito, meu irmão. O cara barbadão na rua com um cachorrinho. Cara se vê. Por favor. É perigoso, sabia? Você falar mal de cachorro, rapaz, não fala não. Porque criar cão, meu irmão, gato é fácil. Você pega, xinga, ele quieta lá. Ser humano não, filho. Ô, Jô! Não, pastor, discordo. Não para a reunião do conselho, reúne todo mundo, lá vem Jô. Ei, pode falar, Jô. Aí vem Sérgio. Não, pastor, estou desconfiado, não bora fazer primeiramente uma investigação. Lá vem Sérgio com a investigação. Vamos fazer investigação. Senão eu vou ser aqui nessa igreja o quê? O bispão. É o coronel. Igreja é assim, irmão. Estou falando com carinho de vocês, irmão. Está entendendo, né? Porque é isso, irmão. Portanto, se alguém falou mal, se alguém zombou de você, se alguém falou mal de você, há uma mensagem, meu irmão, da cruz, que fala que eu preciso de morrer para que o outro possa viver. O problema, alguém fala assim, pastor Eugênio, que dor, né? Eu falo assim, que dor foi aquela que Jesus suportou na cruz por mim e por você. Que dor foi aquela que na minha adolescência, na minha juventude eu andei por caminhos tortuosos, eu e você também, irmãos, mas Jesus morreu para que eu hoje tivesse vida. Termino aqui. Qual é o porém da sua vida? Você está com raiva da igreja? Releve isso. Eu não tenho como deixar de falar da minha mãe Florisbela. 83 anos vai fazer. 38 anos de idade. Pensa, quantos anos você tem? Eu estou vendo gente bonita aqui com 30 e tantos anos de idade, 39 anos de idade, hein? Minha mãe, 38 anos de idade, 16 filhos, não tinha televisão. 38 anos, 16 filhos. Viúva, meu pai faleceu, minha mãe teve de liderar-nos, cuidar. A mãe de Zelda lutou, teve 11 filhos. O pai de Zelda enfrentou um problema com álcool, 45 anos, e ela permaneceu no casamento firme. E quando de vez em quando eu enfrento um problema, eu lembro da minha mãe. Eu lembro de irmã minha que na época engravidou, e minha mãe chorando nas madrugadas, pedindo a Deus. E de repente ela lutando, e aí eu lembro da minha sogra. É isso, irmão, olha para cá, jovem, olha para cá, querido, esse problema que você está enfrentando, esta luta, este peso, olhe para a sua história, da tua família, lutas que o seu pai viveu, que a sua mãe viveu para criar vocês, os problemas que vocês passaram, são ínfimos diante do que você está enfrentando hoje. E hoje você conta com a presença abençoadora do Espírito Santo de Deus, e ainda tem irmãos que oram por você, que clamam para te ajudar. Não desista do teu sonho, não desista, jovem, deste projeto. Quando alguém da tua família duvidar, coitadinha, vai conseguir esse curso, não faça, por favor, como Eucana, que queria tirar do coração de Ana. Creia, você vai conseguir, porque o Espírito Santo de Deus está contigo. E é Ele que vai te dar vitória, é Ele que vai fazer você sonhar. Você está novo ainda, você está nova ainda, você está cheia de sonhos. Eu ontem sentando com a psicóloga, e ela falou, e eu falei assim, não, irmã, e conversando alguns problemas, eu estou com 55 anos. Ela, quantos? 55? E daí? O senhor está novo. E uma menina psicóloga de 27 anos, Gisela estava junto.
com o marido dela, falar comigo assim: pastor Eugênio, o senhor não parece ter essa idade, o senhor está cheio de vigor, o senhor tem que começar tudo de novo. Ah, dá para poder animar, não dá? Vamos orar, pessoal.